Uma notícia exclusiva que foi apurada agora há pouco e a gente conseguiu a confirmação e por isso a gente está trazendo agora. Eu vou contar com a ajuda da minha amiga Janaína Nunes, lá direto ao vivo da Léo Dias TV. É o seguinte, nós recebemos a informação há 2 dias atrás que haveria um encontro entre o goleiro Bruno e o Bruninho, seu filho. A gente aqui não precisa relembrar a situação, que o Bruno foi condenado pela morte da mãe do Bruninho, a Elisa Samúdio, ok? Ele tem menos de 17 anos, ele foi escalado para a seleção sub-17. 16, né? 16 anos. E aí, esse encontro aconteceria no Rio de Janeiro. Esse encontro seria provavelmente filmado. Provavelmente. Nós acionamos o goleiro Bruno, que através de uma nota confirmou que houve esse pedido para esse encontro. Ia ter o encontro. Então. Ia ter esse encontro. O Bruno emitiu uma nota confirmando que esse encontro ia mesmo acontecer. Mas ele acusou a advogada da mãe da avó do Bruno de armar uma armadilha para ele, chamando para um encontro em lugar que só ele saberia na hora onde chegasse no Rio de Janeiro, que seria na cidade do Rio de Janeiro, ok? Ele diz na nota que desconfia que essa armadilha seria porque existe uma medida protetiva do Bruninho contra ele e que a intenção era flagrar alguma fala dele sobre Elisa, já que haveria câmeras escondidas na casa onde o encontro aconteceria. E mais, no texto, o goleiro Bruno também acusa a mãe da Elisa e a advogada de querer flagrar alguma coisa que pudesse ser usada no suposto documentário. Suposto porque existe uma boataria de que haveria um documentário sobre Elisa Samúdio e sobre, obviamente, a vida do Bruninho, que é fruto dessa relação do Bruno com a Elisa, que está sendo produzido sobre a vida do Bruninho. Ele disse que não se sentiu seguro em ir sozinho ao encontro, como era exigência delas. A exigência que ele fosse sozinho ao encontro. Ele queria ir com o advogado com a mulher. E com a esposa. É meio que surpreendente, né, Janaína, isso tudo? Eu achei muito surpreendente e a frase que me chamou a atenção dele é assim: seria um dia muito importante para mim e para ele. Eu tenho uma desconfiança, Léo. Pode falar. Mas assim, uma desconfiança assim, eu como avó do menino, eu jamais iria querer esse encontro, jamais. Se a Elisa fosse minha filha, ok? Exatamente. Mesmo se fosse a vontade do seu neto, Janaína, se fosse a vontade do Bruninho, ainda menor de idade, você esperaria ele se tornar maior de idade? Eu esperaria ele fazer 18 anos, quiçá 21. Porque o que aconteceu não foi uma brincadeirinha que deu tudo certo. A mãe morreu. É muito sério isso. Exatamente. Ele até antes dele nascer, ele não acreditava que o menino era dele. Ele pediu DNA, ele não queria a criança. Eu sei, ele era jovem, se passaram quase 20 anos, mas é uma situação muito complicada, você não acha, Léo? Eu acho. Cris Flores. Não, eu acho super delicada. É um menino ainda, por ser menor de idade, que talvez não tenha nem a maturidade do entendimento do que foi esse caso, né? A gente entende que na cabecinha dele, talvez, seja o pai. Por mais errado, né, e bandido que a gente possa classificar, para ele ainda é o pai, é uma figura paterna que ele não teve. Mas justamente por ser menor de idade, ele não tem condição de decidir por si, né? Então, produzir um documentário sobre a Elisa é uma coisa. Produzir um documentário em cima desse reencontro é outra. Eu acho uma exploração desnecessária. Se fosse para acontecer esse encontro, deveria sim ter a tutela tanto do lado do Bruno quanto do Bruninho de responsáveis juridicamente, porque é algo muito grave. Eu acho grave. Se eu não me engano, a gente procurou a avó do Bruno. Depois você checa isso pra mim aí, ô Janaína. Se eu não me engano, foi o Cadu. Você quer comentar, Thiago? Thiago? Eu quero comentar. Eu queria entender da onde, se o Bruno, se a equipe dele tem alguma prova disso, ou é só uma suposição de que seria uma armadilha.
né? Porque eu acho essa história muito estranha. E concordo com a Janaína. Se eu fosse a avó, eu também não ia permitir esse encontro de jeito nenhum. E outra coisa, a gente precisa esclarecer muito bem. Se existe, de fato, essa vontade, tem que passar pela justiça. Sem dúvida. Você concorda? Ainda mais você tem uma protetiva. Exatamente. Se existe uma medida protetiva que impede o encontro e a aproximação do pai com o filho, você não pode resolver que seu neto vai se aproximar do pai dele sem consultar um juiz. E nem o pai pode resolver sozinho, quero encontrar meu filho. Não. Exatamente. Então, assim, tem muitas questões aí que a gente precisa entender. Então só pra você que tá ligando a televisão agora e pra entender, a gente recebeu a informação de que haveria um encontro entre Bruno e Bruninho. Goleiro Bruno condenado pela morte de Elisa Samúdio, e Bruninho, filho de Elisa Samúdio com o Bruno. Então, esse encontro não aconteceu e o Bruno emitiu uma nota pública, confirmando que esse encontro haveria realmente. Só que ele desistiu por considerar que aquilo seria, abre aspas, uma armadilha. O histórico da avó do Bruninho não é de uma pessoa que arma arapucas por aí pra pegar as pessoas. Diferente do goleiro Bruno, que já foi até preso por ter feito o que ele fez com a Elisa. Então, eu acho estranho essa versão dele. Ou será que é só uma versão pra justificar ele não querer encontrar com este filho? Porque eu acho que o filho quer encontrar com o pai. Mas será que esse pai quer encontrar com esse filho? Acho que não. Mas eu acho que o querer aí, como eu volto a reiterar aqui, precisa da decisão de um juiz. Sem dúvida. Precisa de um juiz de família. Está certíssimo, Léo. De um juiz de família que tem que decidir se isso pode acontecer ou não. Exato. Né? Até por ele ser menor de idade. Exatamente, mas eu acho que a justiça se de fato existir essa vontade no menino, o juiz tem que chegar e ouvir esse menino. Sem dúvida. Concorda? Se é vontade dele, de onde surgiu essa vontade. Esclarecer a situação. Se tem dinheiro envolvido, porque o que ele está dizendo, Bruno, é que é um documentário. Certamente, quando tem um documentário envolvido, tem uma parte comercial importante, né? A gente viu nesses últimos documentários, são muitos milhões envolvidos. Então, se tem um dinheiro envolvido, para onde está indo esse dinheiro? Por que estão aceitando esse tipo de coisa? Então, né, tem que passar pela justiça. A produção está me lembrando aqui um fato muito bem lembrado, que assim, o Bruninho hoje é uma figura pública. Sim, né? ele é goleiro. Todos nós conhecemos aqui, porque ele, apesar de tão jovem, já foi escalado para uma seleção brasileira sub-17. Talentoso, justamente na posição que o pai ocupava. É uma história digna de um filme. E pode chegar mais longe, porque ele tem 16 anos, o pai não foi para a seleção brasileira justamente pelo crime, mas estava cotado para ir, né? Seria um grande goleiro, provavelmente da seleção brasileira, porque era no Flamengo. O Bruno chegou a ser campeão brasileiro. Isso. Chegou a ser campeão brasileiro pelo Flamengo. Fala, Janaína. Mas voltando ao caso, gente, os dois lados, na minha opinião, estão errados, tá? É como o Léo falou, tem que ter a justiça no meio. Não dá pra você marcar um encontro porque, vai ser legal ou porque vai filmar, eu não vou porque é uma armadilha. Não existe. Pra ter garantia, a justiça tem que estar no meio. E outra coisa, se de fato houve essa tentativa de encontro, a gente também precisa que o Bruno exiba as provas desse contato. Sem Concorda? dúvida. Quem entrou em contato com ele? Quem entrou em contato com quem? Porque a partir daí, eu acho que tem que apresentar essas provas pra justiça. Perfeito. Concorda? Concordo. Porque assim... Foi o menino? Claro. Que ligou Exatamente. pra ele, que passou uma mensagem? Pai, quero te encontrar, né? Exatamente. Esse lugar, que lugar era esse? Parece que era uma casa. Pois é, de quem que é essa casa? Quem é essa casa? Quem que alugou essa casa ou era a gente precisa trabalhar com provas agora. Provas, porque, de fato, seria uma medida protetiva, estaria sendo descumprida. Quebrada. A partir do momento que esse encontro acontecesse. Iam chamar a polícia? Entendeu? O que ia acontecer diante desse encontro? Uma coisa que poderia ser até boa para o menino, a gente não sabe, né? Porque aí só um psicólogo, um juiz, né, que cuida da vara da infância pode dizer: esse menino está pronto para encontrar o pai. Ele já tem capacidade psicológica neste momento de encontrar o pai. Porque isso pode abalá-lo e ele pode perder até a carreira. Exato. E vale ressaltar que isso tudo acontece dias depois da gente noticiar aqui
o encontro do passaporte da Elisa Samúdio lá em Lisboa, só com carimbo apenas de entrada em Portugal.